Oi, eu sou o Maxon. O programa de hoje, top 5 melhores jogos de terror de 2016. Melhores não, preferidos, porque melhores é prepotente demais. Então, o programa de hoje, os meus 5 jogos de terror preferidos de 2016. 2016 um ano terrível para os jogos de terror. Muitos jogos e muitos jogos muito ruins. É inacreditável a quantidade de jogo ruim que saiu esse ano, muito mais do que os anos passados. Eu acho que foi o pior que eu consigo me lembrar, assim, em termos de quantidade, né? Então a gente teve anos que não teve quase nada, pelo contrário, 2016 teve muita coisa, que ainda é meio que vítima do sucesso, tanto do Slender lá atrás, o 8 Pages, quanto do Five Nights at Freddy's de 2014. Então a gente vive isso ainda hoje com produtores, desenvolvedores muito oportunistas, fazendo porcaria sem fim, e especialmente lá do leste europeu, da Bielorrússia, da Rússia. Jogos como Francisca, The Dolls, Lost Souls, Satanic, são jogos muito ruins em todos os aspectos, não trazem nada. O Grizzly Valley, o Case Animatronics, eu acho que são jogos que, infelizmente, eles não têm originalidade nenhuma, eles não se esforçam em trazer nada de novo, eles são só um bando de assets numa premissa batida, que já é batida mesmo, uma premissa de 2 anos, que é recente. Mas, no meio desse monte de jogos, a gente tem, eu escolhi 5 de qualidade extremamente elevada. Então, por mais que em termos de quantidade tenha sido deprimente, esses 5 fizeram tudo valer a pena. Todas essas noites mal dormidas de jogos péssimos valeram a pena por conta desses 5 que eu vou falar agora. A começar por um que saiu no comecinho do ano, em janeiro, que muita gente tende a esquecer os jogos do primeiro semestre, do comecinho, mas é extremamente válido e que muita gente, especialmente gente que gosta de jogo de terror, pode deixar passar, que é o Oxenfree. O Oxenfree, ele aparentemente não tem nada de terror, afinal de contas você, num gráfico bem Cartoon Network, assim, bem meio Disney Channel, ele acompanha alguns amigos passando um dia descontraído numa ilha militar abandonada. Então o começo do jogo são esses amigos numa embarcação chegando nessa ilha. Você joga com uma menina chamada Alex, e ao contrário de muitos jogos de tomada de decisão, nesse você responde, você escolhe 100% dos diálogos dela, e isso já dá uma cara bem única pro jogo. Inclusive você pode acabar o jogo sem falar absolutamente nada. E os elementos de terror eles vão ser inseridos de forma muito sutil, e isso é difícil de fazer. Então eles, numa brincadeira ali entre eles, eles acabam abrindo uma fenda no espaço-tempo para entidades sobrenaturais que residiam entre realidades existirem aí. E isso traz momentos extremamente arrepiantes para esse jogo, especialmente para quem subestima nesse aspecto a princípio. Então, dentre tantos jogos ruins, como eu falei, eu acho que esse Oxenfree ele se destaca bastante por um jogo, não por um jogo de terror, um adventure meio que sem puzzles, mais narrativa, com elementos, pitadas de terror, que tornam ele realmente especial. Então o Oxenfree seria o meu 5º jogo favorito de 2016. 4º jogo é um que eu falei aqui recentemente, é um jogo de uma produtora bem pequena, de 3 pessoas, chamado Near Death. Muita gente pode não classificar esse jogo como um jogo de terror, afinal de contas, ele é um jogo homem versus natureza, né? No caso, mulher versus natureza, afinal é uma protagonista, é uma exploradora, uma cientista, e que precisa sobreviver a condições adversas de tempo. Natureza implacável na Antártica com temperaturas a 100, 200 graus abaixo de zero. Então é um jogo muito enervante, com momentos bem tensos e com algumas coisas de jogos de sobrevivência. Eu não sou fã desse tipo de jogo, mas esse jogo ele se apropria de algumas coisas de forma muito bem feita. Então ele é prático, ele não é esses elementos não são um problema, não são um desmotivador, você não fica de saco cheio de ter que jogar, de ter que dormir, de ter que comer, de ter que coletar, de ter que isso, de ter que aquilo, não. Faz sentido você pegar umas coisinhas para construir, por exemplo, uns ganchos para você se guiar, ou guardar umas cordas para você se guiar na neve e conseguir fazer um caminho próprio, ou então umas silver tapes e placas para conseguir tapar paredes, janelas quebradas, etc. Então esse é um baita jogo. Near Death seria o meu 4º lugar. E aí eu considero um jogo de terror por conta dessa tensão enervante, o clima que você não sabe em nenhum momento se pode aparecer alguma criatura, algum alienígena e tal. Mas eu já digo spoiler, não tem. Mas mesmo assim é um baita jogo. 3º lugar da minha lista é um jogo italiano,
chamado The Town of Light. Ele também é um FPX, ou seja, você simplesmente caminha e acompanha uma história, mas é um jogo de extrema qualidade. Ele recria com detalhes um manicômio da Itália do século passado. E a Itália, historicamente falando, passou maus bocados com relação a tratamentos psiquiátricos em decorrência de conflitos que existiram lá, das guerras e tal. Esse jogo, ele acompanha a sua protagonista visitando esse hospital hoje abandonado e tendo lampejos, relembrando os seus momentos de terror quando ela era uma paciente desse lugar. Então esse jogo é extremamente perturbador, ele tem coisas, ele trata os seus personagens com extremo respeito, e por ele ser baseado em fatos reais, eu não sei se essa personagem realmente existiu, mas esse lugar sim, e isso é uma coisa que os produtores eles se gabam e tal. Ele pode atingir níveis bem próprios de perturbação, assim. Então, por mais que ele conte a sua história através de desenhos, então não tem cutscenes muito elaboradas e tal, esses desenhos são muito expressivos e conseguem passar o que eles querem transmitir, a mensagem de uma maneira muito plena. Então eu achei um jogo muito legal, ele não é difícil em termos de puzzles, você pega um item aqui e usa ali, mas em termos de exploração e ambientação, refinado. The Town of Light, baita jogo, caso você tenha deixado passar. Não deixe, vá atrás, vale a pena. Segundo lugar na minha lista, e eu diria que é um dos jogos que eu gostei mais de terror dos últimos 10 anos aí. Ele é a segunda temporada de um jogo que saiu em 2013, um jogo espanhol, que chama The Last Door. Ele é um point and click em pixel art, e a pixel art dele é tipo Atari mesmo, apesar de ter cenários com detalhes e tal, os personagens lembram muito os jogos de Atari. Esse jogo é uma continuação direta da primeira temporada, são 4 episódios, então caso você não tenha jogado a primeira temporada, eu convido a jogar, porque ele é um jogo muito bom. Ele tem puzzles difíceis, não é fácil você entender onde você vai usar o item, aqui ou ali. Eu diria que ele é quase tão difícil quanto um Day of the Tentacle da vida, um LucasArts da vida, mas é tão instigante a história, que é basicamente impossível, você não consegue parar, largar aquele episódio até terminar. Então teve momentos nesse jogo que eu tava dormindo mal, assim, cansado, e eu não conseguia parar porque eu queria saber o que ia acontecer, eu ia perder o fio da meada caso eu não conseguisse descobrir o que eu tinha que fazer ali. Então esse jogo ele continua as desventuras do seu doutor, você joga com um psicanalista, que ele é o médico do protagonista da primeira temporada. Eu não vou falar o que acontece com esse cara na primeira temporada, mas é muito legal o que acontece. E é muito mais legal você jogar com o médico desse cara na segunda temporada. É um gancho fantástico, que é tipo, basicamente impossível você não querer jogar a segunda temporada. E conclui a história de maneira magistral. Esse jogo ele é muito bom em narrativa e ele é uma homenagem ao Lovecraft. Assim, sem tirar nem pôr. Ele é 100% Lovecraft. E se o Lovecraft tivesse a oportunidade de jogar esse jogo, eu acho que de todas as obras baseadas nos seus contos, essa é a melhor de todas. Digo, essa é a minha preferida. Melhor por assim. The Last Door, pra mim, é a melhor obra feita em homenagem ao Lovecraft. Então, caso você seja um fã, eu acho que isso pode ser que chame sua atenção, espero que sim. Esse é um jogo que merece a atenção de qualquer fã de jogo de terror, mesmo que você não curta Adventure, Point and Click e tal, eu acho que merece uma tentativa. Não é caro, ele foi construído de uma maneira maravilhosa. O primeiro episódio, saiu um episódio, eles arrecadavam grana para fazer o próximo episódio, então ele foi um jogo basicamente feito por fãs que acompanharam o projeto durante todo o decorrer da coisa. Se você vai até o Steam hoje, ele tem os pacotes fechados das temporadas completas. Não vou parar de falar. The Last Door, segunda temporada, segundo lugar na minha lista. Isso quer dizer, cara, que o primeiro lugar, ele é um dos jogos de terror mais significativos que eu já joguei. E isso é real. Então assim, eu comecei falando que 2016 foi um ano péssimo pro terror nos videogames, e termino dizendo que o número 1 da minha lista é um dos melhores jogos que eu já joguei. E é verdade. Porque, assim, em muitos níveis pessoais eu posso considerar isso, porque eu fico muito feliz de ter conversado, né? Eu entrevistei esse cara através por e-mails, foi uma conversa, então eu me sinto muito próximo a esse cara e muito próximo a essa obra. Então, caso você tenha jogado The Cat Lady, também um point and click, mas menos convencional, afinal você controla o personagem, não tem o cursor e você resolve os quebra-cabeças e tal. Esse jogo é extremamente obrigatório caso você tenha gostado do Cat Lady. Esse jogo chama Downfall, que é um remake do Downfall de 2009, que é o primeiro jogo desse cara, Ray Mikowski. Ele é um polonês
que foi morar na Inglaterra, e fez jogos enquanto ele servia mesas no restaurante. É demais a história desse cara. Então ele trabalhava como garçom, chegava em casa, escrevia. Ele, com uma engine grátis, aí ele conseguiu bolar esse jogo. E ele tem o objetivo de vida de ser o Stephen King dos jogos. E com essas 2 obras que ele fez até então, cara, eu acho que ele vai conseguir. O Downfall seria o início. O Cat Lady se encaixa nesse universo, então são jogos que acontecem ao mesmo tempo. Ele então seria o início de uma trilogia chamada The Devil Came Through Here Trilogy, que o terceiro jogo tá para sair, sem data ainda, espero que em breve. E esse jogo acompanha um casal em crise de matrimônio. Então eles tentam passar o final de semana num lugar para reavivar o amor entre eles. E a história começa assim e tange caminhos absurdos. Esse jogo ele tem uma arte muito própria, uma dublagem muito própria. Como você joga ele é muito próprio. Cara, pra mim, o melhor jogo de 2016 é esse Downfall Redux. Foi uma oportunidade fantástica pra mim ter conversado com esse cara, ter me aproximado dele e conhecer mais da vida dele, das condições para que ele pudesse ter criado obras tão particulares que lidam com assuntos que são pouquíssimos recorrentes em videogames, como suicídio, que é uma das bases, um dos temas mais recorrentes dos jogos desse cara. E ele lida com uma sutileza, uma sensibilidade que é pouco comum de se ver, seja lá o gênero que se ensina. Então é esse. Para mim, Downfall Redux, melhor jogo de 2016 de terror, o meu preferido. Certamente colocaria numa listinha aí dos melhores jogos de terror que eu já joguei. Então é isso. 2016, fracassado no total, quantidades de baciada de jogos terríveis. No entanto, pérolas aí no meio desse monte de lixo que valem a pena, sem dúvida nenhuma.